Fala, pessoal. Então, vamos lá. Vamos para a resolução do nosso material. Nós vamos resolver agora a prova Conselho Regional de Psicologia da 18ª Região. O cargo é auxiliar administrativo da Secretaria. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Compartilhar esse material para a gente fazer juntos, ok? E está lá o nosso material. Bom, vamos à leitura do texto, uma leitura rápida antes de fazermos as questões, ok? O texto diz assim: não é de hoje que as pessoas tentam desvendar os mistérios dos sonhos. O psiquiatra Sigmund Freud, por exemplo, ligava-os aos desejos reprimidos pela consciência. Já o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung acreditava que eles eram apenas um produto psíquico, uma forma de comunicação do inconsciente com o eu. Hoje, muitos psicólogos sustentam a hipótese da continuidade, segundo a qual os sonhos seriam um reflexo das atividades cotidianas, capazes de ajudar as pessoas a processarem suas experiências durante o sono. Hoje, há mais de 150 escalas de classificação e análise dos sonhos usadas por psicólogos, sendo a de Hall e Venn de Castle uma das mais aplicadas. Acho que é isso, assim que fala, não sei. Ela funciona assim. Primeiro, deve-se elencar os personagens, como um homem triste e um gato carinhoso. Então, vê-se o enredo, como os personagens interagem entre si. O homem acaricia o animal. Por fim, ocorre uma análise do processo e do que ele ocasiona. Por exemplo, o homem ficou feliz e calmo ou seguiu chateado. O problema é que os psicólogos decodificam sonhos manualmente, o que pode constituir uma dificuldade na hora de encontrar os padrões. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Roma Tri, na Itália, e da filial inglesa da Nokia Bell Labs, desenvolveram um algoritmo capaz de traçar esses padrões automaticamente. O estudo foi publicado na revista Royal Society Open Science. O algoritmo analisou mais de 24 mil relatórios de sonhos coletados no DreamBank.net, um banco de dados público montado a partir de estudos sobre o tema. A ferramenta transforma os sonhos em pequenos segmentos, transformando parágrafos em frases e frases em palavras. Ela, então, divide as palavras em categorias, como nomes de pessoas e animais, vinculando-as a emoções positivas ou negativas. Além disso, ela define se as palavras são amigáveis, agressivas ou sexuais. Por fim, o algoritmo usa um sistema já aplicado por psicólogos para calcular pontuações para os sonhos e a proporção de pontos positivos e negativos. Os cientistas compararam os resultados do algoritmo com outros obtidos pelos terapeutas e observaram que as pontuações batiam em 76% dos casos. Os pesquisadores explicam que o algoritmo pode ajudar os profissionais a identificarem sonhos fora do comum, que podem estar relacionados a possíveis problemas de saúde mental. O algoritmo também analisa como os sonhos se diferenciam de acordo com sexo, idade e condições psiquiátricas. Um adolescente pode, por exemplo, ter emoções mais negativas ligadas à ansiedade social, enquanto um veterano de guerra, com estresse pós-traumático, apresenta maior agressividade. O algoritmo não deve substituir o terapeuta, apenas servir como ferramenta para ajudar no diagnóstico. Os pesquisadores alertam que o sistema pode se confundir com alguns relatos, já que algumas pessoas descrevem seus sonhos de modo mais detalhado e com mais emoção do que outras. A expectativa dos cientistas é que o sistema um dia possa ser adaptado para um aplicativo de celular. Dessa forma, haveria uma base de dados mais ampla e as pessoas poderiam entender sua própria psique de forma simplificada. Está aí um texto tranquilo, publicado na revista Super Interessante, e as primeiras questões, como de praxe, são questões de texto. Vamos às questões marcando certo e errado para cada uma delas, ok? Para a gente começar, a número 1 diz:
o principal objetivo do texto é argumentar em favor do uso do algoritmo, que é capaz de interpretar e atribuir significado. Gente, olha só, eu paro aqui na primeira questão, porque a primeira questão já fala assim, ó, que o objetivo do texto é argumentar. Tá? O texto não é argumentativo. O objetivo do texto é transmitir uma informação. Aqui, ele está cobrando tipologia do texto, para ver se você reconhece a tipologia do texto. A primeira questão está errada. O tipo textual é dissertativo, mas foi publicado na revista Super Interessante. Então, ele não quer te convencer. Argumentar é convencer. Ele, na verdade, está querendo informar, transmite uma informação. Sabia que existe um algoritmo hoje que interpreta sonhos? Beleza? Então, questão número 1 está errada. Número 2. Depreende-se do texto que os sonhos já foram objeto de estudo de diferentes especialistas ao longo da história, e não somente de psicólogos da atualidade. Gente, falou, não é de hoje que as pessoas tentam desvendar os mistérios dos sonhos, ou seja, outras pessoas já tentaram desvendar. Essa informação está lá no primeiro período do texto, por isso vamos marcar a número 2 como certa questão. Beleza? Questão número 3. No primeiro parágrafo, a hipótese da continuidade é contraposta à tese defendida por Sigmund Freud e Carl Jung, psiquiatras que sustentavam a ideia de que o sonho seria uma espécie de produto psíquico que se comunica com o eu de forma inconsciente. Bom, quando a gente lê o texto, nós vimos duas posições diferentes. Uma atribuída ao Freud e outra atribuída ao Jung, né, que ele vai falar aqui, sustentava a ideia de que o sonho seria uma espécie de produto psíquico. Vamos ver quem é que fala isso. Olha só, o psiquiatra Carl Jung acreditava que eles eram apenas um produto psíquico, forma de comunicação inconsciente. Então, quem acredita isso é o Carl Jung. É diferente do psiquiatra Sigmund Freud. E aqui na questão número 3, eles colocaram os dois dentro da mesma teoria, por isso a questão número 3 está errada. Beleza? Tranquilo? Basta a gente voltar lá e fazer uma análise rápida. Vamos para a questão número 4. Diz assim, o segundo parágrafo descreve o funcionamento do algoritmo referido no texto, o qual analisa os sonhos conforme as seguintes etapas: identificação dos personagens, descrição do enredo e análise do processo e do que ele ocasiona. Espera aí, vamos lá. Ele fala do segundo parágrafo, a gente vai ter que voltar lá no segundo parágrafo, ele fala que ele vai analisar os sonhos, segunda etapa. Então, a primeira etapa, qual é a primeira etapa? Identificação dos personagens, ok? Ok. Segunda etapa, descrição do enredo. Terceira etapa, análise do processo e do que ela ocasiona. Vamos lá, vamos ter que fazer um vai e volta, né? Não tem jeito. Então, descrição do enredo, vamos segundo parágrafo. Ele funciona assim. Primeiro deve elencar os personagens. Então, elencar os personagens é o primeiro, ok? Então, tá lá, descreve o funcionamento referido no texto, o qual analisa os sonhos conforme as seguintes etapas. Identificação dos personagens. Depois, descrição do enredo. Como um homem triste e um gato carinhoso. Então, vê-se o enredo. Olha só. Então, segunda parte, vê-se o enredo. Segunda parte. Como os personagens interagem entre si. O homem acaricia o animal. E, por fim, ocorre a análise do processo e do que ele ocasiona. Isso daqui é a terceira etapa. Análise do processo e do que ele ocasiona. Vamos lá? Análise do processo e do que ele ocasiona. Então, a questão número 4 está correta. Tá? Segundo parágrafo, é isso mesmo. É isso o que aqui a gente pôde fazer o levantamento da questão. Lá no segundo parágrafo, ele trata de 3 etapas. Aqui também ele trata de 3 etapas. É isso? A mais de 150. Elas funcionam. Espera aí. Há mais de 150 escalas de classificação dos sonhos usadas por psicólogos, sendo a de Hall e Van
Castle, uma das mais aplicadas. Ela funciona assim, essa escala, né? Primeiro taranã, segundo taranã, terceiro taranã. O segundo parágrafo, funcionamento do algoritmo. Ah, olha só que bacana, pessoal. A questão parecia correta, porém ela está errada aqui, ó. Olha só. A gente fez essa análise falando das etapas e está certinho, é primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, ok? Só que aqui, deixa eu mudar até pegar o marca-texto, ó. Ele fala que ele descreve o funcionamento do algoritmo. E, na verdade, essas etapas aqui, ele está falando da classificação de Hall e Van de Castle, ok? Então, está falando assim, ela quem? Essa escala, ok? Ele não fala desse algoritmo. Aí ele vai falar do algoritmo aqui embaixo, ó, o algoritmo analisou e tal, então eles fizeram esse algoritmo aí, tá? É quase que a gente cai nessa questão número 3 ou número 4 aqui? Número 4, né? Então, ela não está certa, na verdade, ela está errada, o gabarito é errado, porque não é segundo, não é o funcionamento do algoritmo, e sim lá do Van Castle. É isso mesmo? Só para confirmar, análise dos sonhos, repetitividade, beleza, ok. O problema é que os psicólogos... Aí o estudo, então, que fez o algoritmo. Beleza, é isso mesmo, tá? Está errado a número 4. 5. Ao transformar textos do banco de dados dreambank.net em segmentos menores, dividir palavras em categorias e vinculá-las a emoções positivas ou negativas, entre outras ações, a ferramenta referida no quarto parágrafo pode auxiliar os profissionais na identificação de sonhos incomuns. Ele fala alguma coisa aqui de sonhos incomuns mesmo. Vamos para o quarto. 1, 2, 3, quarto parágrafo. Ela divide em categorias e nomes menores, vinculando as emoções. Além disso, ela define palavras não amigáveis, agressivas ou sexuais. Então, cientistas, que ele fala lá no finalzinho aqui, que vai depender de cada um adolescente ter palavras, emoções negativas, não é isso? Tá certa essa questão. Positivo, negativo, frase, palavras, divide em categorias. Ó. E ela divide em categorias com nomes de pessoas e animais, vinculando as emoções positivas e negativas. Define palavras são amigáveis. Beleza. Pode auxiliar o profissional. Pode auxiliar. Certa resposta. Ele falou que pode auxiliar, tá? Tá certa a resposta aqui. Porque ele fala lá no texto que ele pode auxiliar. A 6. De acordo com o texto, o sistema a que se refere o quinto parágrafo foi desenvolvido pelos estudiosos que publicaram seu trabalho na revista Royal Society, essa revista aí, com a finalidade única de facilitar o cálculo de pontuações para os sonhos e da proporção de pontos positivos e negativos. Peraí, vamos entender. O sistema a que se refere o quinto parágrafo, qual é o quinto? 1, 2, 3. Cadê o sistema? Aqui, ó. Usa um sistema já aplicado por psicólogos para calcular pontuações para os sonhos, ok? Foi desenvolvido pelos estudiosos que publicaram seu trabalho na revista... Não, ó. O algoritmo usa um sistema já aplicado por psicólogos. Não são os psicólogos que publicaram na revista, tá? Ele usa um sistema que já havia sido aplicado há muito tempo. A questão número 6, portanto, está incorreta, beleza? Então, só confirmando os gabaritos aí. Questão número 1 está certa, número 2... número 1 errada, número 2 certa. 3 errada, 4 erradas, 5 certas, 6 errada. Vamos para a questão número 7 aqui. A questão número 7 diz assim: infere-se do texto que os sonhos podem variar conforme certas características biológicas e psiquiátricas dos indivíduos? Gente, a questão número 7 a gente pode marcar como certa. É aquela parte que ela fala do adolescente, né, e do veterano de guerra. Tem uma parte aqui que fala que dependendo da idade, né, pode variar, cada um aqui, ó, como diagnóstico, já que algumas pessoas descrevem seus sonhos com mais detalhados. Não é aqui não, aqui, ó. Ter emoções negativas ligadas à ansiedade social, o adolescente, enquanto o veterano de guerra com estresse pós-traumático apresenta maior agressividade. Então, sim, né? A idade e a questão social, psíquica. Questão número 8, diz assim: os pesquisadores mencionados no texto reconhecem que o algoritmo usado para encontrar padrões em sonhos
ainda não é capaz de fazer sozinho diagnósticos em condição psíquica de pacientes a partir de seus relatos, mas tem expectativa de que algum dia essa ferramenta dispense a atuação dos terapeutas. Gente, não fala de dispensar a atuação dos terapeutas, ele fala como um instrumento de apoio, de auxílio, tá? Então está errada a questão número 8. E a número 9, ele vem e fala assim: depreende-se do texto que o sistema citado no último parágrafo ainda não foi disponibilizado pelos cientistas ao público na forma de aplicativo celular. Verdade. O texto fala assim, que espera-se facilitar isso para que um dia a gente consiga, a gente não, né? Eles consigam disponibilizar isso daí como um app. Tudo bem? Tranquilas questões? Tranquilas, né? Vamos para a questão número 10. Agora as questões vão envolver gramática. Venham comigo na questão número 10. Diz assim: o termo já, na linha 2, expressa valor temporal. Pessoal, olha só que bacana. A palavra é já, e ele está dizendo que ela expressa valor temporal. O que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso terminar de ler, né? Referindo-se ao tempo passado, e pode, por essa reação, ser substituído por então. Então, ele fala que pode ser substituído por então. Mas o que mais chama atenção é falar que esse já tem um valor de tempo lá no texto. Linha 2. Vamos à linha 2. Aqui, ó. Já o psiquiatra e psicoterapeuta, ó, o psiquiatra Sigmund Freud, por exemplo, ligava os desejos reprimidos pela consciência. Já o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, gente, esse já dá ideia de tempo passado? Não, né? Nada a ver com tempo passado. Ele está dando uma ideia de diferenciação, de oposição de pensamentos. A questão número 10, portanto, está errada. Então, falar de tempo passado com já, está errado. Questão número 11. No trecho, por exemplo, o homem ficou feliz e calmo ou seguiu chateado. Os termos feliz, calmo e chateado exercem todas a mesma função sintática, a função de predicativo do sujeito. Olha só, pessoal, nós já sabemos o que é um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Qualidade ou característica exercida pelo adjetivo, lembra disso? Adjetivo ou locução adjetiva, que vai qualificar ou caracterizar o sujeito. Vamos lá. O homem, ó, ficou feliz e calmo ou seguiu chateado. Cadê o verbo? O verbo aqui é ficou, correto? Quem é o sujeito? O homem. O homem é o nosso sujeito. O verbo ficar. Qual a classificação do verbo ficar? Ser, estar, ficar. Aqui, gente, feliz é uma qualidade ou característica do homem? Sim ou não? Sim, feliz é uma qualidade ou característica do homem. Então, nós chamamos essa qualidade ou característica de quê? De predicativo. É um predicativo do sujeito, que é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, feliz é um predicativo? Calmo é um predicativo? Ou seguiu chateado? Ou, aí sujeito aqui oculto, ó, ele, ou ele, né, que faz referência ao homem, seguiu chateado. Chateado é qualidade ou característica do sujeito? É qualidade ou característica do sujeito. Então, é um predicativo, tudo bem? Predicativo. Portanto, seguiu funciona como verbo de ligação, ligando o predicativo. Ou seja, a questão número 11 está correta. Beleza? Tranquilo? Está falando que a mesma função sintática é a função de cuidado para não confundir predicativo com predicado. Acredito que a essa altura do campeonato você já não faça mais isso. Ok? Questão número 12. Vamos ao número 12 aqui, que fala assim: sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos, o texto o que poderia ser substituído por e isso. Aqui não tem jeito, você vai ter que voltar ao texto. Nesse tipo de questão aqui tem que voltar. Tira o que na linha 10 e coloca e isso. E isso. Lá. Deixa eu destacar aqui. Cadê aqui, ó? Tira isso e coloca e isso. Vem aqui e faz isso, ó. E isso. Aí lembra.
O problema é que os psicólogos decodificam sonhos manualmente, e isso pode constituir uma dificuldade na hora de encontrar os padrões. O que pode constituir uma dificuldade na hora de encontrar os padrões? Dá para tirar o ok e colocar o isso? Sim, dá para fazer essa substituição. Por isso, a questão número 12 está correta. Beleza? A questão número 12 está certa. 13. A vírgula presente na linha 23 está sendo empregada para separar os termos que desempenham a mesma função sintática. Gente, quando a vírgula separa uma das funções, tá? Da vírgula é separar termos de mesma função sintática, nós já resolvemos outras provas semelhantes. É quando eu digo assim, eu digo, fui à feira e comprei banana, vírgula, laranja, vírgula, melancia, e uva. Vou colocar aqui, e uva. Qual é a função dessas vírgulas aqui? Separar termos de mesma função sintática. Fui à feira e comprei. Quem compra, compra algo. O verbo é transitivo direto. E aí eu venho com os meus objetos diretos. Ok? Vamos lá na linha 23, ver se eles estão separando termos de mesma função sintática. Se a vírgula, né, está separando termos de mesma função sintática. 23. Linha 23. O algoritmo também analisa os sonhos, como os sonhos se diferenciam de acordo com o sexo, vírgula, idade e condições psiquiátricas. Então, ó, sexo, idade e condições psiquiátricas. Essa vírgula está separando termos de mesma função sintática, componentes, integrantes de uma enumeração? Sim. Portanto, certa resposta. Ok? Questão 14 agora. Vamos para a questão 14. No trecho, um banco de dados público. O adjetivo público poderia ser deslocado para logo após o substantivo banco. Ah, tá. Só mudar de lugar. Descrevendo-se um banco público de dados, sem prejuízo para a correção gramatical, ou seja, o texto vai permanecer gramaticalmente correto, e vai manter a lógica, e vai manter a coerência. Um banco público, um banco de dados público. Quem é público é o banco, né? Olha só, é um banco de dados público, público está no singular, concordando com banco. Aí vai ficar um banco público de dados. Muda alguma coisa? Não muda nada, portanto, a questão número 14 está correta. Dá para substituir, sim. Substituir não, né? Mudar de lugar, sim. Não afeta a coerência, não afeta a correção gramatical. Ok? Questão número 15. Vamos para 15, que diz assim... A forma pronominal as, em vinculando-as, retoma o vocábulo pessoas. Olha que legal, nós já fizemos questões parecidas, em que às vezes eu não preciso nem voltar. Mas como as é feminino plural e pessoas é feminino plural, dessa vez eu preciso voltar, tá? Um está na linha 17, outro está na linha 16. Aqui não tem jeito, eu vou ter que estar lá. Vinculando as, esse as, ele está afirmando que substitui pessoas. Vamos na linha 17. Cadê? Linha 17, aqui, ó. Vinculando as. Ok? Ela, então, divide as palavras em categorias, com nome, como nome de pessoas e animais, vinculando-as a emoções positivas e negativas. Vincula quem a emoções positivas e negativas? As palavras, tá? Então, esse as, ele, na verdade, retoma as palavras e não pessoas, como a questão número 15 diz. Portanto, questão número 15 está errada, tá? Questão tranquila de referenciação, né? Basta você voltar e ver com quem ele está se relacionando. Questão tranquila aqui. Questão 16. Vamos para 16, que diz assim. Na linha 2, do termo eles, ó, bem parecido, ó, eles refere-se a desejos reprimidos pela consciência. Eles é masculino plural e desejos reprimidos também é masculino plural. Vamos lá na linha 6. Não, na linha 2. Ver quem é que o eles retoma. Não é de hoje que as pessoas tentam desvendar os mistérios dos sonhos. O psiquiatra Sigmund Freud, por exemplo, ligava-os aos desejos reprimidos pela inconsciência. Já o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung acreditava que eles eram apenas produto psíquico. Eles quem, gente?
Eles quem? Os sonhos. Então, esse eles retoma por coesão anafórica o substantivo eles, e na questão está dizendo que o eles refere-se aos desejos reprimidos. Está errada a questão 16. Esse eles refere-se a sonhos. Beleza? Questão 17, o vocábulo a, na linha 6, poderia ser substituído por tem, sem prejuízo para a correção gramatical, e dos sentidos. Eu preciso só tomar atenção, porque esse tem aqui está no plural, tá? Estão vendo que o tem está no plural? O a está no singular, o a no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele está no singular, né? Ele aparece no singular. Assim, essa questão aqui dá até para a gente fazer um chute rápido, porque não é incomum a gente, na oralidade, na linguagem coloquial, substituir o verbo haver pelo verbo ter, né? Eu falo assim, hoje há aulas de todas as disciplinas na internet. Eu falo assim, hoje tem aulas de todas as disciplinas na internet. Na fala, no diálogo, no discurso, né, coloquial, essa substituição do verbo haver pelo verbo ter não tem nenhum problema. Desde que se faça a concordância aqui, né? Ele ainda fez a concordância na escrita. Mas gramaticalmente, na linguagem formal, na linguagem culta, né, monitorada, essa substituição ela é equivocada. E como a banca fala de correção gramatical, eu nem preciso voltar ao texto, porque ele afeta a correção gramatical, já que é considerado erro, tá? É considerado erro dentro de uma linguagem formal, dentro de uma linguagem mais formal, ok? Então, a questão número 17 estaria errada. Mas vamos lá no texto, vamos fazer essa substituição. Alguém levantou a mão? 6. Linha 6. Hoje há mais de... Aqui, ó. Hoje há mais de 150 escalas. Hoje tem mais de 150 escalas de classificação. É isso aí. Gente, a substituição do verbo haver pelo verbo ter aqui, né, muda, sai da linguagem culta, passa para a linguagem coloquial, então não é adequada essa substituição. Por isso que a gente marcou lá errado e a gente permanece com o gabarito com a questão errada. Ok? Questão 18. Na linha 21, o sujeito da forma verbal podem está elíptico e refere-se a sonhos. Olha que legal. Eu vou lá, procuro quem é o sujeito de podem. Linha 21, procura lá. Verbo podem, a linha 21. Linha 21. Ajudar os profissionais a identificarem sonhos fora do comum que podem estar relacionados a possíveis problemas de saúde mental. Gente, o sujeito de podem, sonhos fora do comum, podem estar relacionados. É o pronome relativo que. Ok? O sujeito de pode, ele fala que está elíptico, está errado, é o pronome relativo que. E o pronome, quando você tem um pronome relativo, o que, né, como sujeito, o verbo não concorda com ele, concorda com o referente, tá? Ajudar os profissionais, os sonhos fora do comum, que podem, ou seja, quem é que podem? Os sonhos, o verbo concorda com sonhos, mas o sujeito dele é o pronome relativo que, tá? E aqui na questão número 18, ele diz que o sujeito está elíptico. Não, o sujeito está explícito e ele é representado pelo pronome relativo que, portanto, a questão número 18 está errada. Joia? Quem tiver dúvida, pode perguntar. Questão 19. Sem alteração dos sentidos do texto e das relações sintáticas originalmente estabelecidas, a forma pronominal se poderia ser acrescentada à forma no gerúndio, pensando-se. Não é comum ter essa construção aqui, tá, gente? Pensando-se, gerúndio, pensando-se, sem alteração dos sentidos e das relações sintáticas. Vamos lá na linha 11, mas essa construção aqui está meio errada. 11. Cadê? Olha só, pensando-se nisso, pesquisadores da Universidade de Roma Tri, dá para fazer isso aqui, ó, pensando-se nisso? Pensando-se nisso, pesquisadores da Universidade de Roma Tri, não dá para colocar esse pronome aqui, tá? Não dá para colocar esse pronome aí.
E de qualquer forma, se fosse outro verbo, ao colocar o pronome, mudaria, alteraria o sentido, né? Ficaria um ser reflexivo, por exemplo, mudaria, afetaria o sentido. Então, ele fala que assim, a alteração de sentido, a número 19, a gente também pode marcar que ela está errada. Tudo bem? E a número 20, ele fala de correção gramatical e coerência, caso o último período do texto fosse assim reescrito. Pode esperar uma questão dessa daqui na prova, questão já certa na prova. O que eu falo para você fazer? Fazer parte por parte, ver o que tem no texto original, ver o que tem na reescritura e ver o que ele mudou. Tá? Porque aqui ele fala de correção gramatical e coerência. Cuidado, cuidado, porque em algumas provas ele fala de sentido. Aqui ele só falou de lógica, tá? É o último período? Último período do texto. Está escrito assim, ó. A expectativa do cientista... Ah, não, aqui, ó. Dessa forma, haveria uma base de dados mais ampla e as pessoas poderiam entender sua própria psique de forma simplificada. Vamos lá ao texto. Assim, haveria uma base de dados mais ampla, amplificada, substituir por ampla, vírgula, e as pessoas poderiam compreender sua própria psique de forma mais simplificada. Gente, ele só tirou amplificada e colocou ampla, e ele colocou essa vírgula aqui ao lado da conjunção e, que nós sabemos já que ela está adequada. Por quê? Haveria uma base de dados mais ampla, ok? E as pessoas poderiam compreender. A primeira oração lá é uma oração sem sujeito, o verbo haver está aqui, a oração sem sujeito, e o sujeito para cá, ó, as pessoas poderiam compreender, o sujeito aqui é as pessoas, depois da condição adjetiva aí, tá bom? Então, a vírgula está correta, portanto, a número 20 também está correta. Joia? Tranquilos? Sim, não, mais ou menos? Perguntem. Não? Ok. E assim nós finalizamos mais uma prova, prova do Conselho Regional de Psicologia da 18ª Região, e o cargo é auxiliar administrativo de secretaria. Espero que você tenha gabaritado a sua prova, beleza? Nós vamos finalizar por aqui e no nosso próximo encontro a gente resolve mais uma prova da banca Quadrix. Pessoal, deixa eu ver aqui. Alguém ficou com alguma dúvida aí em relação à nossa correção do material? Foi rápido, tranquilo, mas nós estamos aí em uma das nossas últimas aulas, a gente já tem bagagem já para esse tipo de coisa, tá? Não estamos mais engateando, já somos quase que profissionais em resolução de provas da banca Quadrix. Alguém ficou com dúvida, tem alguma pergunta? Aproveite agora. Não? Tá tranquilo? Podemos ir para a redação? Vamos lá, então? Beleza, beleza. Então, nós vamos para redação, vamos para a nossa aula de redação. E hoje iremos elaborar um material, iremos elaborar uma redação aqui. Eu recomendo que você esteja com papel e caneta e possa fazer isso daí comigo, tá? Vamos tentar montar um texto. Eu apliquei esse simulado de redação em algumas turmas, e vamos tentar montar um texto aqui, tá? Eu já fiz um rascunho já prévio, lógico, para a gente conseguir fazer isso aí com uma velocidade maior até, mas eu recomendo que você esteja aí com papel e caneta e possa escrever também, vou tentar descrever aqui na nossa mesa digitalizadora, e eu espero que você faça daí também, para quê? Para que você se aproprie de algumas coisas, e à medida em que eu for escrevendo, eu vou mostrando isso para vocês, né? Como é que eu fiz, quais são as ideias, a ideia núcleo, onde é que aparece, os parágrafos, quantidade de linha. Vamos tentar fazer um bem bolado aí, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela agora com você, você vai ver o simulado, para a gente ver o que a gente vai escrever, sobre o que nós iremos falar. Tá joia?
Bom, então esse daqui é o nosso simulado, tá? Eu apliquei esse simulado em sala de aula, vou tentar fazer com vocês aqui. Como sempre, um texto motivador. Aliás, este tema caiu em uma prova recente, foi CESP, tá? Foi uma prova CESP, mas foi uma prova recente, foi uma prova 2022. E aí fala, né? Fala que cerca de 2,4 bilhões de mulheres em todo o mundo têm menos oportunidades e direitos econômicos que os homens. Embora progressos tenham sido feitos, a diferença entre os ganhos esperados ao longo da vida de homens e mulheres é globalmente, né? Em mulheres globalmente é de 172 trilhões de dólares, quase 2 vezes o somatório do produto interno bruto anual de todos os países do mundo. Os dados são do relatório Mulheres, Empresas e o Direito, do Banco Mundial. De acordo com esse levantamento, 178 países mantêm barreiras legais que impedem a plena participação econômica das mulheres. 95 países não garantem a remuneração igualitária no mesmo trabalho. E em 86 países as mulheres enfrentam restrições ao mercado de trabalho. No contexto da pandemia de Covid-19, apesar do efeito desproporcional da crise sanitária na vida e nos meios de subsistência das mulheres, 23 países reformaram suas leis em 2021 para promover a inclusão econômica das mulheres. Quanto ao destaque por região, as economias avançadas continuam melhorando os indicadores. 12 países, todos participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, oferecem condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas. É o caso da Bélgica, França, Portugal, Espanha e Suécia. No índice do Banco Mundial, Europa e Ásia Central ocupam a segunda posição, com a pontuação mais alta. A América Latina e o Caribe ficam na terceira posição, com destaque para o Peru e o Paraguai. O Brasil tem nota 85 de 100, mesmo nível da Venezuela, estando atrás de outros 11 países da região. Daniela Longuinho, países ainda impedem a participação econômica de mulheres na sociedade. Bom, texto interessante, texto fala sobre a diferença entre homem e mulher na questão do trabalho, né? Diferenças salariais. O Brasil ainda, nós falamos, né, que não existe uma diferença, apesar de haver uma afirmação na Constituição Federal de que não pode haver discriminação. Nós estamos vendo aí que, segundo essa informação, nossa nota é 85 de 100, estamos atrás de 11 países aqui do Caribe e América Latina. E o tema é o seguinte: a participação das mulheres no cenário econômico brasileiro. Não é um tema muito complexo, aliás, dá pano para muita manga. Você pode fazer várias redações aqui. E aí vem o tema que fala assim, a proposta, né? Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Olha só, aqui, gente, uma recomendação. Quando você encontra esse tipo de coisa aqui, ó, verbos aqui nos aspectos, né? Discorra a respeito da luta das mulheres por direitos trabalhistas, considerada a realidade brasileira no contexto mundial, ok? O verbo mencione benefícios da equidade entre homens e mulheres no cenário socioeconômico. E no 3, cite exemplos de ações governamentais que se destinem a garantir a participação plena das mulheres no cenário econômico. É uma redação muito difícil, mas a dica que eu tenho para vocês, tá? Como eu falei, existem várias formas de fazer um texto dissertativo com essa proposta aqui. Se você for uma pessoa mais prolixa, uma pessoa que escreve mais, eu recomendo que você utilize aquela redação modelo sanduíche, né? O que é a redação sanduíche que eu chamo? É aquela redação que o primeiro parágrafo e o último, né, funciona como pão, né? Então, você coloca pão, e no meio só recheio. Então, assim, por que pão? Porque é uma fatia fina do todo. É uma fatia fina do todo aqui. Você pode fazer a sua introdução pequena, que ocupe aí 2 ou 3 linhas, a sua conclusão também ocupando 2 ou 3 linhas, e garante mais espaço no meio da redação para você desenvolver cada um desses daqui. Tá? É uma opção para você fazer. Outra coisa, atenção a isso daqui. Isso daqui tem tirado muitos pontos de muita gente boa, tá? Olha para cá para o número 2.
A banca, quando fala assim, ó, mencione benefícios, benefícios está no plural, gente, aqui você tem que ter pelo menos dois, tá? Pelo menos dois benefícios. Então, quais são os benefícios de haver igualdade? Benefício socioeconômico, quais são? Eu quero dois. Você vai ter que jogar pelo menos dois lá no texto. Dois, três, tá? Mas no mínimo dois, porque se você só jogar um, a sua nota vai cair. A banca pediu benefícios. A mesma coisa acontece aqui no número 3. Ó, exemplos de ações governamentais que se destinem a garantir a participação plena das mulheres no cenário econômico. Como eu disse, você pode fazer a redação sanduíche. Coloca um parágrafo pequeno, outro parágrafo pequeno. Eu gosto de sempre seguir o modelo tradicional de redação que eu faço para esse modelo aqui, em que no primeiro parágrafo eu vou colocar uma frase afirmativa e vou abordar, vou mencionar cada um desses aspectos. E vou fazer isso também no último parágrafo. Daniel, por que, que você vai fazer isso? Né? Por que, que você prefere essa estrutura? Porque aí eu não ganho nota só no desenvolvimento. Eu vou ganhar nota em todos os parágrafos do texto, entende? Então, no primeiro parágrafo, eu vou mencionar a luta das mulheres pelos direitos trabalhistas, eu vou falar sobre equidade, benefícios da equidade, e vou falar sobre ações governamentais para a participação plena das mulheres. Eu falo isso no primeiro, e no último parágrafo, eu vou retomar o primeiro parágrafo, fazendo quase que uma paráfrase dele. Tá joia? E aí vamos para o texto. Como eu disse a vocês, a gente já pode tentar escrever. Eu vou tentar escrever aqui com vocês. A letra não vai ficar muito boa, não. Mas dá para a gente montar, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui. Que aí fica melhor para... Ok. Olha lá. Peguem os papéis e as canetas. Deixa eu mudar aqui a cor, porque vou botar um preto. Tá? Vou botar um preto aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa letra aqui. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar, a gente vai. O texto fala sobre coisas negativas, né? Ele fala que existe uma diferença entre homem e mulher e que isso não está tão legal assim. Ou seja, o texto motivador ele já veio com uma proposta negativa dessa diferença entre homens e mulheres. E o meu texto, ele vai ser nesse sentido, ele vai ser negativo também. Eu não vou falar que existe uma igualdade plena, que a Constituição ela garante, por isso que no Brasil é tudo lindo e maravilhoso. Não. A minha redação eu vou fazer de acordo com a proposta de intervenção, não, com o texto motivador. Ele falou, olha, a gente está atrás de 11 países, a gente está lá em terceiro lugar nessa divisão do mundo aí, né, não estamos numa posição muito boa, apesar de a Constituição garantir. Tá? Então, eu vou tentar fazer essa pegada aí. E para a gente começar, a gente pode começar falando que é necessário fazer algo, né, para minimizar esses efeitos dessa disparidade. Tudo bem? Então, para a gente começar o parágrafo, vamos colocar assim: ele fala do Brasil, vamos colocar no Brasil. Parágrafo, aí vamos lá. Não reparem muita letra, tá? Que aqui no Brasil, vírgula. É, é necessário, é necessário agir, Professor, pois não? no caso, a gente não teria que separar primeiro aí a tese e os desenvolvimentos para a gente poder entender onde é que o senhor está encaixando elas? Você vai entender quando eu estiver fazendo aqui, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Ah, tá. É necessário agir para minimizar, para mini. Eu vou fazer a redação ditando, tá? As partes, os, os efeitos. Aí a banca deu como negativos, a gente fala sobre negativos, né? Negativos
da discriminação efeitos negativos da discriminação de gêneros. Ele fala de social, socioeconômico, e aí a gente coloca aqui, ó, nas esferas econômica e social. Econômica e social. Ponto. Então, ó, eu começo fazendo essa afirmação, tá? No Brasil é necessário agir para minimizar os efeitos negativos da discriminação de gêneros nas esferas econômica e social. Então, eu amarrei econômica e social, porque o texto fala sobre isso, ele fala socioeconômica, né? Então, existem vários efeitos negativos, mas a gente não vai abordar todos aqui na redação, tá bom? Continuando, agora eu vou fazer uma menção a cada um dos aspectos da luta das mulheres, né, e da história da luta das mulheres por direitos iguais, falar sobre os benefícios da equidade e falar sobre programas, ações governamentais para garantir a participação de todas, tá? Então, eu vou fazer um bem bolado para cada um desses. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou mudar de cor para vocês identificarem cada um. Se bem que eu acho que não vai ficar legal com mudando de cor. Fica no preto mesmo, acho que vai dar para fazer isso daqui. Vamos lá. Vou colocar assim, ao longo dos anos, ao longo dos anos, vírgula, as mulheres têm lutado, a luta das mulheres, ó. As mulheres têm lutado por igualdade de direitos, por igualdade então, olha só, a banca pede para você abordar isso, né? Igualdade, a luta das mulheres por igualdade de direitos, considerando a parte histórica do Brasil, né? Então, assim, ao longo dos anos, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos. Isso aqui já coloquei. Aí eu tenho que abordar agora a parte da equidade, benefícios dessa equidade, né? Se tivéssemos direitos iguais, haveria benefícios? Então, eu coloco aqui. E essa igualdade, ou essa... Vamos colocar equidade, porque a banca colocou equidade, tá? Deixa eu só desembolar esse fio. E essa equidade poderia proporcionar diversos benefícios. Daniel, você vai falar sobre os benefícios agora? Não é meu objetivo listar esses benefícios agora. Eu só cito, tá? Agora eu tenho que falar sobre as ações governamentais, tá? Então, assim, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos e essa equidade, para evitar igualdade, né? Poderia proporcionar diversos benefícios se, olha só, houvesse ações governamentais, a banca fala de ações governamentais,
governa, governamentais que garantissem que garantissem a participação plena. Aí eu vou pegar aquela parte lá, tá, gente? Isso aqui está lá na redação. Está lá num dos tópicos, que garantam a participação plena, que garantissem a participação plena, feminina, no cenário econômico. Que o texto está falando sobre a participação da mulher no cenário econômico. Olha aí que bacana. Deu o quê? 6 linhas, tá? Lembrando aí que, se considerar a letra, a mesa aqui não ajuda muito, a letra já não é boa, na mesa piorou. Mas dá para a gente ter uma ideia. Então, eu comecei fazendo uma afirmação, né, necessário agir para minimizar os efeitos negativos da discriminação de gênero nas esferas econômica e social. Aí eu vou citar os três, né? Ao longo dos anos, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos, e essa equidade, essa igualdade, poderia proporcionar diversos benefícios. Não falei quais são, vou falar no parágrafo de desenvolvimento, tá? Se houvesse ações governamentais, o tópico 3 é para dar exemplo de ações governamentais que garantissem a participação plena feminina no cenário econômico. Show? Fechei a ideia. Fechei o primeiro parágrafo. Por que eu coloquei esses três aí? Porque eu já ganho nota aqui na introdução, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a luta das mulheres por direitos iguais. Ele fala, né, para você citar ali, cadê? Vamos pegar aqui. Ele fala para a gente, ó, discorra a respeito da luta das mulheres por direitos trabalhistas, considerada a realidade brasileira. Eu já falei logo do Brasil, não vou falar sobre no mundo inteiro, né? Já falei logo do Brasil para ficar mais fácil, tá? Mas vamos lá, vamos para o próximo parágrafo. Vamos nessa. Vou colocar aqui. Eu vou começar com uma frase curta, uma frase de efeito, uma frase afirmativa, e depois eu desenvolvo, tá? Ele fala sobre a luta histórica das mulheres, eu vou colocar assim, a luta das mulheres a luta das mulheres por direitos trabalhistas, por direitos trabalhistas é histórica. Histórica. Ponto. Ok? Então, assim, Daniel, para que você colocou isso aí? Isso aí a gente chama de tópico frasal, ele está falando sobre a luta histórica das mulheres por direitos trabalhistas, então é só para dizer, olha, eu vou falar sobre isso aí. Então, e agora eu vou contar um pouquinho, né? Contar um pouquinho. Por que a mulher sempre precisou lutar pelos direitos trabalhistas e direitos igualitários, né? Porque nós temos uma cultura, a cultura patriarcal, a cultura machista, aí eu posso vir desenvolvendo, trazendo várias ideias. E eu vou colocar isso na minha redação, tá? Vou falar em razão da nossa cultura, da nossa formação, pode ser? Então, para a gente começar, a gente começa assim, ó. Em razão é, em razão de uma, se você quiser colocar de uma cultura machista, eu prefiro colocar uma cultura patriarcal, fica melhor, tá? Mais politicamente correto. Em razão de uma cultura patriarcal,
vírgula. Durante anos, vírgula, elas não puderam, gente, desde o descobrimento do Brasil, até, sei lá, eu não lembro a data exata, 1800 e alguma coisa, 1830 e alguma coisa, as mulheres não podiam frequentar escolas, né? A gente pode falar sobre isso vai ter um efeito agora, por exemplo, na disputa de cargos, tá? De exercício de funções, acho que só depois de 1837. Depois da independência do Brasil, só que as mulheres puderam frequentar escolas, tá? Antigamente eram só homens. Então, durante anos, elas, fazendo referência às mulheres, não puderam frequentar as escolas. Não puderam frequentar as escolas. O que mais? Elas não podiam exercer cargo público também, tá? Vou colocar aqui, não podiam frequentar as escolas, ocupar cargos públicos, votar, e também não recebiam a mesma coisa que os homens, né? Ou receber a mesma. Remuneração auferida por quem? Pelos homens, né? Por homens que exerciam a mesma função, auferida por homens que exerciam a mesma função. Tamo junto? Beleza? Daniel, daria para parar aí? Daria, sim, eu poderia parar por aqui. Só que eu tenho lá 4 linhas só, né, escritas. Eu quero dar um fechamento, assim, eu quero dar uma conclusão para esse parágrafo. Então, eu preciso criar algo para preencher, sei lá, mais uma linha, 2 linhas aí, e dar uma fechada nessa ideia, tá? Eu vou colocar assim, ó, esse cerceamento, gerou consequências esse cerceamento gerou consequências que refletem até os dias de hoje, até os dias atuais. Até os dias atuais. Fechou? Então, tá vendo? Esse cerceamento, que cerceamento? Impedir que elas frequentassem as escolas, impedir que elas ocupassem cargos públicos, o pleno exercício do voto, de candidato de ser eleito.
né, receber a mesma remuneração. Então, essa história de diferenças trouxe consequências que se refletem até hoje, né? Isso está impregnado na cultura. Foi isso que eu quis dizer com esse finalzinho, esse último período aí, tá? Só para fechar a ideia, só para não deixar a ideia aberta lá. Mas eu poderia parar aí na linha 10? Poderia, tá? Mas é só para completar. Ah, sobrou linha aí, tem um espacinho aí, vou colocar, tá? Vamos para o próximo parágrafo. Lembrando que o próximo parágrafo eu preciso falar sobre benefícios. E se tivesse equidade? Quais seriam os benefícios, tá? Sei lá, a própria nação, né? Ali está falando sobre o Banco Mundial, está falando de desenvolvimento das nações, então a gente pode começar desse jeito. Eu gosto de começar e colocar uma frase pequena, uma frase de efeito logo no começo, tá? Um tópico frasal, um período curto, e depois desenvolver. Eu vou começar o próximo parágrafo dizendo assim, que o desenvolvimento da nação, coloque aí no seu caderno, o desenvolvimento da nação, para não ficar falando do Brasil, a nação, do país, tá? Passa pela equidade, porque ele usa essa palavra, equidade, igualdade de gêneros, de, de gêneros, ok? É, aí ele fala para trazer benefícios no plural. Aí você vai ter que trazer alguns, tá? Então, vou colocar assim, o desenvolvimento da nação passa pela equidade de gêneros. E benefícios como? Benefícios como uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade, horrível isso aqui, né? Uma, é só um rascunho, hein? Sociedade menos, o que eu disse? Uma sociedade menos preconceituosa, né? Preconceituosa. O que mais? É, redução. Eu quero benefícios, né? Redução. Opa. Dos casos de violência doméstica. Redução. Casos. Alguém deve estar pensando, professor, mas violência doméstica, o que tem a ver? Existe a violência doméstica, muitas mulheres se submetem à violência doméstica por ser dependente financeiramente do homem, né? Então, se você deixar isso claro, cabe aqui como um benefício, né? Vai reduzir os casos de violência doméstica. Então, vamos colocar isso? Redução dos casos de violência doméstica. E aí você tem que amarrar, né? Porque se colocar só assim, o examinador vai falar, mas o que tem a ver, né, violência doméstica? Você vai colocar lá em razão da dependência econômica da mulher, né? Da violência doméstica, em razão da dependência econômica, em razão da dependência econômica da mulher, econômica da, da mulher,
Eu dei 2 exemplos, né? Então, benefícios como a sociedade menos preconceituosa, é um benefício, a redução dos casos de violência doméstica, razão da dependência econômica das mulheres. Vamos falar também sobre a participação das mulheres na política, né? A gente pode ter aqui, então, vou colocar aqui, e aí eu jogo o meu último exemplo aqui. Maior participação feminina, vou colocar aqui, ó, maior participação feminina. Maior participação feminina nas decisões políticas. Nas decisões políticas. Vamos reler aqui. Gêneros. E benefícios. Aí eu falei, ó, e benefícios como uma sociedade menos preconceituosa, redução dos casos de violência doméstica em razão da dependência financeira, da dependência econômica ou financeira, do jeito que você quiser, da mulher, e maior participação feminina nas decisões políticas, aí eu tenho que colocar um verbo aqui, né? Para fechar a ideia, tá? Podem, que são 3 exemplos, né? Podem contribuir para a criação de uma sociedade mais justa. Olha só que bonito. Vamos colocar assim, ó, de uma sociedade, contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Ó, que bonito. Mais justa e igualitária. Ponto final. Beleza? Então, deu 1, 2, 3. Aqui, gente, está dando uma média de 5 linhas, mas, assim, como a mesa digitalizadora, tá, não corresponde exatamente ao caderno de vocês, vai dar uma média de 5 a 6 linhas aí também, tá? As pautas estão um pouquinho maiores aqui em tamanho da letra, aqui, mas é mais ou menos isso. E a letra também não está das piores, né? Está dando para ler. Bom, e aí eu preciso falar agora sobre as ações governamentais, tá? Eu preciso falar sobre as ações governamentais para ter essa sociedade mais justa e igualitária. Então, eu posso começar, aqui é possível começar com uma, olha, mas para que isso aconteça, é preciso criar ações, né? Opa, né? Implantar ações. Então, vou colocar assim, vamos colocar com, assim, ó, todavia, vírgula, para que essas mudanças ocorram, pode ser assim? Para que essas mudanças ocorram, vírgula, é necessário implantar o quê? As ações governamentais, né? Ações, porque isso aqui está lá no tópico 3, tá? Olha, ações governamentais, governamentais que garantam a participação plena, a participação
plena. Está lá no tópico 3 das mulheres. Das mulheres no cenário econômico, né? Ele fala disso? Fala participação plena no cenário econômico. Econômico. Pode ser assim? Então, para que essas mudanças ocorram, é necessário implantar ações que garantam informação. Só que ele pede para citar exemplos, né? Então eu só comecei. Ficou um pouco grande aí essa frase, realmente não é típico, eu gosto de fazer uma frase pequena, mas está tranquilo, né? É porque essa primeira parte ali, quando eu falo assim, para que essas mudanças ocorram, isso eu utilizei na função de retomar o que eu já disse anteriormente, né? Essas mudanças que a gente espera para ter uma sociedade mais justa. Então, não costumo utilizar, mas fiz para amarrar com os parágrafos anteriores. Tudo bem? Aí agora eu vou citar exemplos. Então, vou colocar assim, como exemplo, vírgula. Podemos citar. E aí, gente, aqui você pode colocar 2 ou 3, tá? Exemplos. Ele pede para dar exemplos no plural. Eu vou citar. Eu acho que 2. Acho que 2 exemplos já são suficientes aqui, tá? Mas você pode vir com vários aí. Vai depender do espaço da sua letra, como é que você construiu. Então, vou colocar aqui a garantia da assistência escolar, a garantia da assistência escolar ou creche, né? É um programa, assistência escolar ou creche. Ou creche para trabalhadoras, para trabalhadoras que têm filhos, eu acho que são filhos até de 6 anos, tá? Salvo engano. Se não for, me corrijam aí. Com filhos de até 6 anos de idade. Trabalhadoras. É isso mesmo? Com filhos de até 6 anos de idade. Aqui foi um exemplo, tá? Então, como exemplos, podemos citar a garantia da assistência escolar ou creche para trabalhadores com filhos de até 6 anos de idade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o incentivo na participação do fundo eleitoral. 3 anos, creche? Eu acho que é mais, viu? Não sei. Acho que vai até 6 anos essa garantia aí. A criança vai até 6, depois vai para a escola, né? Enfim, se for 3, não muda muita coisa aí não, só informação, tá? E aí agora eu vou com um exemplo. Eu vou trazer agora a questão do fundo partidário. Vamos falar sobre o incentivo. Tem um incentivo, né? Vou colocar aqui conjunção aditiva, eu citei 4 anos para a escola. Beleza, obrigado, Johnny. Obrigado. Mudou, né? Eu acho que na minha época eu comecei a estudar com 6, agora parece que está começando com 4. Obrigado. O incentivo, coloca assim, o incentivo estão perguntando aqui, Daniel, o uso de Podemos é correto? É correto, tá, Juliano? Tô não, Johnny, eu tô novo, a Johnny falando que eu tô velho.
É correto, tá? Podemos, acreditamos, tá? Não tem nenhum problema se eu utilizar verbo na primeira pessoa do plural. Eu não recomendo usar na primeira do singular, tá? Não fica tentando indeterminar o sujeito, não pode e tal, porque isso daí às vezes fica até feio. Vamos falar sobre isso agora. O incentivo nos recursos do fundo partidário. Então, o incentivo nos recursos do fundo partidário, partidário, a participação das mulheres, né? A participação das mulheres, participação das mulheres na política brasileira. Na política brasileira. Bom, aqui, né, foram aí 6 linhas. Se você quiser colocar um terceiro exemplo, pode colocar um terceiro exemplo. Se você quiser criar outros exemplos, fica a seu critério. Eu só fiz aqui esse parágrafo para mostrar para você que eu fiz no começo, né, retomei os parágrafos anteriores, fiz uma citação ali, uma certa afirmação, e aí eu venho com os exemplos. A banca pediu exemplos, eu dei 2. Se você quiser trazer 3, 4, 5, fica a seu critério, beleza? E agora nós vamos para a conclusão, tá? Então, como que eu vou fazer a conclusão? Existem várias maneiras de se começar uma conclusão. Uma garantida, uma que não tem erro, é você começar a conclusão com a palavra portanto, tá? Então, eu uso bastante essa palavra aqui quando eu faço concurso. Portanto, começa assim, portanto, vírgula. Por quê? Evita o erro de você escrever uma palavra errada aí, tá? O que não caberia aí, um entretanto, um todavia, uma condição adversativa, não. Então, portanto, é uma condição conclusiva. Isso daqui também ajuda a evitar aquele erro de falar assim, concluindo, colocar a palavra conclusão na conclusão, concluir na conclusão, não é legal, tá? Vamos fazer uma conclusão bacana. Vou citar os 3 novamente, você vai perceber isso, tá? Vou colocar assim, há muito o que se fazer, portanto, há muito, por fim, né? A Marisa está perguntando, pode ser por fim? Pode, mas fica meio clichê, né? A gente já sabe que é por fim, é o último parágrafo, acabou o espaço, tá? Mas pode. Portanto, cabe bem, tá? Há muito o que. Eu posso colocar o que se fazer, ou o que ser feito, tá? Muito o que se fazer. Ser feito, você que sabe. Há muito o que se fazer para reparar os danos. Para reparar os danos. Há muito o que se fazer para reparar os danos causados, provocados, aí fica a seu critério. Danos provocados, danos causados, por anos de desigualdade. Por anos de desigualdade. Tá vendo? Eu fiz a minha frase inicial. Ponto. Há muito o que se fazer para reparar os danos causados por anos de desigualdade. De onde você tirou isso? Lá do texto motivador, fala que, né, historicamente, o Brasil não está em uma das melhores posições. Eu, no meu segundo parágrafo, falei que as mulheres não podiam votar, não podiam frequentar a escola, não podiam ocupar cargos públicos. Então, existem anos aí de desigualdade, e isso está refletindo hoje, né? Assim como a questão da escravidão, do preconceito racial, né, hoje reflete. Então, eu crio essa frase e já dou essa ideia de conclusão. Aí eu vou citar os 3, tá? Então, vou colocar lá, vamos falar sobre a luta das mulheres? Eu posso colocar reconhecer ou reconhecimento. Vamos colocar o reconhecimento, tá? O reconhecimento.
reconhecimento e a legitimação. Para dizer que é uma luta legítima, né? E a legitimação. Então, o reconhecimento e a legitimação da luta feminina, tá parecendo um do, né? Apesar de que isso aqui é um rascunho, não se esqueçam, tá? Da luta o reconhecimento e a legitimação da luta feminina são o primeiro passo, são os primeiros passos, o primeiro passo para se compreender, para se compreender, para se entender, se compreender as possibilidades, e, olha só, tá vendo? Eu falei da luta feminina aqui, ó. São o primeiro passo para se compreender as possibilidades e, agora eu vou falar sobre os benefícios, ó. Os benefícios a banca pede para falar sobre os benefícios, né? Da equidade entre homem e mulher. Da equidade entre homem e mulher. Viram que eu coloquei os dois já? Tem gente perguntando aqui, Daniel, poderia tirar o som aí? Poderia, você pode mudar, tá? Lembrando que aqui é só um rascunho, tá? Se você quiser mudar a estrutura, fica a seu critério. É só para mostrar uma possibilidade de redação. Não, o que eu quis dizer, Daniel, é porque eu achei que o são ficou no plural, parece que não deu uma boa... Então, tá certo. O reconhecimento e a legitimação da luta, tá? O que são? O reconhecimento e a legitimação são o primeiro passo, tá bom? Entendi. Eu pensei que tinha que colocar tudo no plural, tipo, são os primeiros passos. Não, é porque, assim, o verbo concorda com o sujeito. Aí eu estou colocando como sujeito composto, não é como predicativo, tá? Entendi a sua dúvida aí. Ou são os primeiros passos, se você quiser, mas assim, você não precisa flexionar o predicativo para o verbo tem que concordar só com o sujeito mesmo, ok? Apesar de que aqui ele pode concordar com o predicativo, que é o verbo ser aqui, o verbo de ligação. Então, aqui eu coloquei os dois, né? Falei sobre a luta feminina, tá vendo aqui na linha 25, a luta feminina, e aqui eu tô falando sobre os benefícios da equidade. Então, eu citei novamente, ou seja, o examinador vai ter que me dar nota aqui na conclusão. Só que ainda falta fechar a ideia, né? Falta fechar a ideia e falar sobre a promoção dessas políticas públicas. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, das ações governamentais, não é? Políticas públicas. Aí eu coloco assim, ó, e a promoção de ações governamentais, e a promoção de ações governamentais direcionadas a esse objetivo, não são quaisquer ações governamentais, né? São as ações direcionadas a esse objetivo. E a promoção de ações governamentais direcionadas a esse objetivo garantirá, olha que bacana, agora eu fecho o texto, hein? Garantirá
e quero fechar bonito. Garantirá um futuro mais próspero, e igualitário. E igualitário para todos, para ficar bonitinho ainda. Eu vou colocar aqui na linha, né? Para toda a população brasileira. Sei lá, eu vou colocar aqui para todos. Pronto. Aí você termina do jeito que você quiser, né? Para as pessoas, para as futuras gerações, para quem você quiser. Só para ficar fechadinho aí, tá? Com um parágrafo um pouquinho maior, né? Deu 6 linhas, basicamente, aí, 6, 7 linhas, mas a gente tinha espaço para isso. Fechamos a ideia. Se você perceber aqui, nós temos lá a minha primeira frase, né? Há muito que se fazer para reparar os danos causados por anos de desigualdade. Retomei o que eu disse no primeiro parágrafo, ao longo do texto. O reconhecimento da legitimação da luta feminina é o número 1 que ele pediu para falar. São o primeiro passo para compreender as possibilidades e os benefícios da equidade entre homem e mulher. Ele fala sobre isso, o benefício da equidade entre homem e mulher é o 2. E a promoção de ações governamentais, que é o item 3, direcionadas a esse objetivo, a promoção garantirá um futuro mais próspero e igualitário para todos, só para ficar bonitinho para a gente fechar aí. Show? E aí, fecho a minha redação e entrego lá. Claro que aqui, como rascunho, eu ainda posso fazer alguns ajustes, né? Posso fazer alguns ajustes. Aqui a letra não ficou tão feia, não, né? Mas dá para melhorar. Faça alguns ajustes, acrescenta alguma coisa, tira outra coisa, muda uma palavra, coloca um sinônimo aqui. É só para a gente conseguir enxergar a distribuição dos elementos. Ah, Daniel, esses exemplos aqui eu não gostei, quero colocar os exemplos. Pode colocar os exemplos. Mas vejam que é uma redação aí, aproximadamente 30 linhas, dentro do seu espaço, eu não sei como é que vai ficar, mas é uma redação adequada para uma prova, por exemplo, que não te peça proposta de intervenção, como é o caso do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, concurso para professor efetivo. Tá joia? Alguém ficou com dúvidas? Se tiver dúvidas, esse é o momento de perguntar. Se não, a gente fecha, encerra por aqui e você termina de fazer a sua redação aí na sua casa. Ou então pega essa redação e construa outra redação a partir dela. É uma boa oportunidade para você praticar também. Não? Beleza, então. Pessoas, agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro, Daniel, se Deus quiser. Oi? Quer tirar foto? Que dia que você vai liberar para mandar? Que dia que você vai liberar para mandar outra redação para correção? Espera só um minutinho. Deixa eu colocar aqui para dar um print. Só ver uma coisa aqui.